E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa missão é super especial. A gente vai descobrir junto como se transformar num verdadeiro super-herói da segurança. Bora lá? E a pergunta que não quer calar é: será que todo mundo aí tá pronto? Porque, né, todo super-herói que se preze precisa de um treinamento de primeira. E o nosso? O nosso começa agora mesmo. Então vamos nessa! Então, vamos lá! A primeira parte do nosso treinamento acontece na nossa base de operações, a nossa base principal, a nossa casa. É isso mesmo. É aqui que a gente vai aprender as regrinhas de ouro, as mais importantes para deixar todo mundo seguro. E vamos para a regra número 1, que é super importante. Objetos que cortam, tipo facas, tesouras, até cacos de vidro. Gente, isso não é brinquedo, de jeito nenhum. Um super-herói de verdade sabe que com essas coisas não se brinca e que na maioria das vezes só os adultos é que podem usar. Mas o que acontece se alguém se machuca com um desses objetos? Bom, a gente tem o que se chama de ferimento. É um corte na pele, sabe? E ele precisa de muito cuidado para sarar direitinho e, claro, para não pegar nenhuma infecção. Tá, mas e se alguém se cortar? O que um super-herói faz numa hora dessas? A primeira missão e a mais importante de todas é chamar um adulto, na hora. Eles vão saber exatamente o que fazer. E outra coisa, enquanto o adulto não chega, nada de colocar terra, pó ou qualquer coisa suja no machucado. Combinado? Vamos para a regra número 2, então. Sabe, nos filmes os super-heróis voam, né? Mas aqui no nosso treinamento, a gente sabe que pular de lugares muito altos é perigosíssimo. Pode acreditar, o chão é sempre muito mais duro do que a gente imagina. É que uma queda mais séria pode causar uma coisa chamada fratura. E o que é isso? É simplesmente quando um osso do nosso corpo quebra. E olha, isso dói bastante e demora um tempão para sarar. Ninguém quer passar por isso, né? Então, se alguém cair e parecer que se machucou sério, qual é a missão do herói? Primeiro, de novo, chamar um adulto correndo. Mas aqui tem um detalhe crucial, presta atenção, não mexa na pessoa que caiu, deixa ela quietinha. O melhor é esperar um adulto ou um médico chegar para ajudar com todo o cuidado. Regra número 3. Respeitar o poder do fogo. O fogo é incrível, né? Mas também é muito poderoso e perigoso. Por isso, fósforos, isqueiros, o fogão, nada disso é brinquedo. O fogo pode se espalhar muito rápido e sair do controle num piscar de olhos. E se acontecer uma queimadura, o que a gente faz? Passo 1. Chame um adulto, sempre. Passo 2. Coloque a parte queimada debaixo d'água fria, da torneira mesmo. E agora atenção máxima para o que nunca se deve fazer. Nem pense em passar manteiga, pasta de dente ou qualquer outra coisa. E se aparecerem bolhas, não estoure, de jeito nenhum. Muito bem, nossa base principal está segura. Agora é hora de levar nosso treinamento para fora de casa. A aventura lá fora nos chama, mas claro, com um novo conjunto de regras de segurança. Próxima regra de super-herói, a número 4, dominar a água. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente adora piscina, praia, rio, né? É pura diversão, mas um herói sabe que dominar a água significa, primeiro de tudo, respeitar a força que ela tem e conhecer os perigos. E como a gente faz isso na prática? É bem simples, na verdade. Primeiro, fique sempre pertinho dos adultos responsáveis. Segundo, só nade onde estiver salva-vidas por perto. Terceiro, se a água for desconhecida, entre sempre com o pé primeiro, para sentir o fundo. E por último, as placas na praia, pense nelas como ordens diretas do nosso quartel-general de heróis. É para obedecer, sem discussão. Mas e se a situação ficar perigosa? Se por acaso alguém for pego por uma correnteza, a regra é: não lute contra a água, isso só cansa. Tente boiar, flutuar e levante a mão gritando por ajuda. Agora, se for outra pessoa em perigo, a missão do herói é outra. Não entre na água para salvar. A primeira coisa é ligar para os bombeiros, no 193, e depois jogar alguma coisa que flutue, como uma boia ou uma bola, para a pessoa poder se agarrar. Ok, de volta para a terra firme. As ruas são outro campo de treinamento pra gente. E temos que lembrar, os carros são bem maiores e bem mais rápidos. Então, para atravessar a rua, é preciso ter técnica e atenção de um super-herói profissional. A nossa principal ferramenta para isso é o semáforo. É bem fácil de entender. Quando o bonequinho lá no sinal de pedestres fica verde, beleza, é a nossa vez. E quando o sinal tá vermelho para os carros, eles têm que parar. Mas mesmo com o sinal aberto pra gente, é bom sempre dar aquela olhadinha. Então vamos repassar o ritual sagrado de atravessar a rua. Primeiro, sempre junto com o adulto. Segundo, pare na beiradinha da calçada. Terceiro, olhe para os dois lados, esquerda e direita.
Quarto, use sempre a faixa de pedestres. E quinto, atravesse andando rapidinho, mas sem correr, para não tropeçar. Lembrem-se, a atenção é o nosso maior poder aqui. Tudo bem, pessoal? Agora a coisa fica séria. Vamos para o treinamento avançado. E esse poder, talvez, seja um dos mais importantes de todos. Saber o que fazer perto de pessoas que a gente não conhece. Primeiro, o que é um estranho? É bem simples. É qualquer pessoa que a gente não conhece. Ponto. Mas, e se a gente precisar de ajuda e estiver perdido? Existem os chamados ajudantes seguros. Quem são eles? Podem ser policiais, bombeiros ou até mesmo uma mãe que esteja com os filhos dela por perto numa loja, por exemplo. São pessoas que podemos procurar. E agora, a regra de ouro, a mais importante de todas, para decorar e nunca mais esquecer. Um adulto nunca pede ajuda para uma criança. Vou repetir. Um adulto nunca pede ajuda para uma criança. Se alguém que a gente não conhece vier pedir ajuda para qualquer coisa, isso é um sinal de alerta gigante. Então, para ficar bem claro, vamos reforçar o que a gente não deve fazer. Primeiro, não conversar com estranhos. Segundo, não aceitar nada deles. Nem bala, nem brinquedo, nada. Terceiro, nunca, jamais chegar perto do carro de um estranho. E quarto, evite brincar em lugares muito escuros ou que não tenha ninguém por perto. São regrinhas simples, mas que fazem toda a diferença. E chegamos ao teste final do nosso treinamento de super-heróis. Saber como e quando chamar os heróis profissionais, essa é uma habilidade de nível mestre. Esses números que estamos vendo são a nossa linha direta com ajuda, como o 193, que é dos bombeiros. Mas aqui vai um aviso muito sério. Nunca, em hipótese alguma, use esses números para brincar. Isso se chama trote e é uma coisa muito perigosa. Sabe por quê? Porque quando alguém passa um trote, a linha fica ocupada e uma pessoa que está precisando de ajuda de verdade pode não conseguir ser atendida. E um super-herói de verdade jamais faria uma coisa dessas. E com isso, a gente conclui o nosso treinamento. A grande lição de hoje é que o maior superpoder de todos não é voar ou ter superforça. O maior superpoder de verdade é o conhecimento. É saber como ficar em segurança e como ajudar as outras pessoas a ficarem seguras também. Missão cumprida. Parabéns a todos os novos super-heróis.